Muito boa noite a todos. Está no ar mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a visita do professor da Faculdade de Medicina da URGS, o Dr. Gilberto Schwartzman, e também nosso amigo já de longa data e também parceiro nosso aqui, o Dr. Alcides Mandelli Stumpf, que é diretor do Instituto Unimed, e que com alguma, não vou dizer frequência, mas sempre que pode, enfim, está aqui na bancada, enfim, aí nós temos uma pauta livre, falamos sobre várias coisas, inclusive sobre nada, né? E é sempre importante contar com a presença, então, do Dr. Alcides. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer a presença de ambos aqui. Lembrando que esse programa tem um oferecimento da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Dr. Schwartzman, esse é o nome de guerra ou é Gilberto? Os dois. Bom, eu quero dizer da minha honra e alegria em poder recebê-lo aqui. Eu me encaixo naquele grande elenco de pessoas que detesta ir a palestras, mas não diz. E me encaixo também naquele grupo mais restrito que vai às palestras e tal, e que vai meio contra a vontade. Mas também posso dizer que me encaixo naquele grupo que vai a palestras e de repente sai surpreendido com a magnífica palestra que o Dr. Gilberto Schwartzman, e isso o Dr. Alcides me conhece já há bastante tempo, a gente não diz quando não sente, quando não é verdade, de cumprimentá-lo e dizer que eu fiquei realmente emocionado até com a sua fala assim extremamente acessível a todas as pessoas, entende? Especialmente aqueles que não têm a medicina como profissão, que era a grande maioria das pessoas que estavam lá no Clube do Comércio, num evento comandado e proporcionado pela Unimed, pela Unicred, pela URI e pelo próprio Clube do Comércio. Cumprimentos pela palestra. Doutor, como é que é o nome daquele médico, escritor que esteve falando sobre o Getúlio Vargas, aqui a questão de Professor Amarante. Isso. Se me permite, aqui também a gente conta algumas histórias, mas o senhor vai falar bem mais que eu. O doutor Amarante fez uma palestra muito legal ali nos próprios da Unimed, e eu me lembro da última frase que ele disse: eu quero me dirigir ao grupo que está lá atrás, inclusive o senhor fez isso hoje, que são os alunos de medicina. Né? E que ele disse assim, ele falou sobre várias coisas, e ele disse assim: olha, se eu posso dar um conselho, eu acho que um homem de 100 anos é o que mais pode dar, né? Claro. Se ele não pode, quem é que vai dar? Ele chegou e olhou para eles e sintetizou assim, ó: menos técnica e mais afeto. Né? Evidentemente que a técnica não pode ser deixada de lado, é óbvio, né? Mas o afeto ele sublinhou, e eu tomei nota hoje lá na palestra, o senhor também falou sobre o afeto. Por que essa questão do afeto ela é tão importante no tratamento de um paciente? Porque isso é que nos diferencia dos outros animais, não é? Nós somos seres humanos, nós temos nossos medos, nossas emoções, não é? E quando a gente lida com pacientes, nós estamos lidando com pessoas, e eles não são tão diferentes de nós, sabe? Eu acho que uma maneira muito simples, intuitiva de poder exercer a boa medicina é sempre se colocar no lugar do outro, né? Como a gente gostaria de ser tratado, como a gente gostaria de ser cuidado. Então, eu acho que os médicos têm que ter bem em conta que esse componente é fundamental para o sucesso do tratamento, né? O papel assim da emoção na relação médico-paciente é fundamental. Eu já vi na minha carreira passarem por mim alunos assim com QIs impressionantes, com conhecimentos teóricos maravilhosos e que não conseguiram ser pessoas reconhecidamente capazes na função médica porque não tinham
desenvolvidas essas aptidões. Então, é muito recomendável esse balanço entre afeto, ciência, medicina, arte, não é? Ciência, arte. Sem dúvida. Doutor Alcides, essa é uma prática que ela é disseminada entre os associados médicos da Unimed local e regional? Olha, como disse o professor Gilberto, isso é muito da pessoa, né? Eu acredito que sim, que a maioria dos médicos, no sentido mais simples da palavra, se importa com o paciente. Porque existem dois, né, Gilberto? Existem duas maneiras. Tu pode te importar com a doença e te importar com o paciente. Talvez o resultado final, tecnicamente, seja o mesmo. Mas se a gente se importa com o paciente, é diferente, né? Nós que já temos alguns quilômetros de rodagem, né? Às vezes me espanta coisa que acontece. Às vezes encontra assim, um colega assim, tu viu aquele pulmão? Tu viu aquele rim? Como se aquele órgão tivesse dissociado da pessoa, né? Da pessoa, né? Em volta do rim tem uma pessoa, né? E essa percepção é fundamental. A luta do Gilberto é fantástica pela especialidade que ele abraçou e é reconhecido mundialmente. Nós temos... Ele é modesto, mas nós temos aqui uma celebridade respeitadíssima nos Estados Unidos, na Europa, e não é uma celebridade porque ele é simpático, bonitão. Ele é uma celebridade porque ele estudou muito, ensina medicina e faz uma medicina de alto padrão. Agora ouvindo na saída da palestra dele, algumas pessoas dizendo: eu nunca queria ter câncer, mas se eu tivesse, eu queria que o Gilberto cuidasse de mim. Obrigado. Então, isso aí, esse amor humano, essa dedicação, eu acho que, independente da capacidade técnica, mas é a maior virtude do Gilberto e que a gente descobre no convívio também, em outras coisas que a gente, graças a Deus, conseguimos fazer junto lá em Porto Alegre. Coisas bonitas. Evidentemente que ninguém está aqui falando contra qualquer médico, obviamente. O médico ainda é a nossa, talvez, uma das últimas tábuas físicas de salvação, de tentativa de prolongar, entende? De ter uma qualidade de vida. Mas, se me permite, eu vou me colocar na condição de um paciente, né? Hoje a medicina está multifacetada, tem um problema de rim, tem um problema de coração, tem um problema disso, tem um problema daquilo. Tá? Todos nós já ouvimos aquelas histórias dos avós, que havia médicos de residência, família, né? De família, desculpe, aquela coisa toda. Eu não sei se nós passamos do prumo ou deveríamos se voltar, não sei se seria uma boa, mas eu ouço muito, assim, a gente chega no consultório e o médico, bom dia, ou boa tarde, assim, o que tu sente? O que tu tem? Aí o cara, não, eu tenho uma dor aqui e tal. Aí eu estou exagerando aqui. O cara vai lá e tal, só tu vai lá e me faz esses exames e quando estiver pronto, volta aqui. Aí quando a gente volta lá, toma isso tantas vezes por dia, de manhã, de meio-dia, não sei o quê, daqui um mês você volta, ou se não melhorar, ou de algum problema, não sei o quê. Evidentemente que não é todo mundo assim, evidentemente que tem médicos que consultam e tal, mas também é muito comum isto. O senhor acha que isto é um exagero que deveria ser corrigido dentro da medicina? Eu acho que... Poderia ser melhorado? Eu acho que existem... A gente não pode ter medo da inovação, né? Tem uma coisa da experiência humana que ela tem destruição, que é quando surge o novo na tecnologia. Por exemplo, a gente não vai mais usar telefone fixo como usava antes. Não adianta brigar. A gente não vai deixar de usar computador, nem usar as técnicas hoje robóticas para certas situações médicas. Mas, então, essas coisas da tecnologia, elas acabam sepultando a tecnologia anterior. E a gente tem que aceitar isso com muita humildade e com muita alegria, né, o novo. Mas a experiência humana que existe numa relação de um médico com seu paciente, ela vai acima dessas coisas.
Eu acho que sempre vai haver essa força, essa energia da relação pessoal, mesmo um médico que atenda um paciente, digamos, virtualmente. Isso é muito por um vídeo. Eu acho que tem pessoas que vão atender de um jeito e outras de outro. A gente pode ser afetivo, eu imagino, em qualquer circunstância. Eu acho que, claro que muitas vezes a proximidade física, o tocar, aquele calor é algo muito valorizado numa relação médica, mas eu acho que sendo competente e sendo uma pessoa atenta, com olhos de ouvir, não é, com tempo, as pessoas merecem o tempo do seu médico. Pode ser curto. Eu vejo no hospital de clínicas, nós temos, às vezes, no ambulatório do SUS, dezenas e dezenas de pacientes, assim, a cada turno por manhã, e eu vejo jovens médicos ali que, mesmo naquela situação, conseguem ter uma relação muito afetiva, mesmo que breve, com cada paciente. E outros que às vezes ficariam 1 hora e não conseguem ter uma relação afetiva. Então, isso vai muito da qualidade, não do tempo, não é? Uma outra coisa que também vem mudando, já não é de hoje, mas vem cada vez se acentuando mais, é que as pessoas, antes de irem ao médico, talvez bem antes até, vão ao computador. Né? Vão ser o próprio médico, vão lá, abrem, vão ver se objetivamente, aonde é que eu me encaixo, o que está mais próximo daquilo que eu sinto. Né? Aí depois chega já com prontuário, quase lá, chega lá, objetivamente. Isto para o médico, né? Isso ajuda ou atrapalha? Eu acho que isso representa uma mudança dos tempos e que as pessoas vão se acomodando. Eu vou dar um exemplo muito engraçado que aconteceu comigo. Eu fui chamado por um colega, um tempo atrás, para tentar contemporizar uma situação que era a seguinte: um professor estava dando uma aula e contando sobre um tratamento e mostrando os resultados do tratamento num quadro, assim, né? E aí um dos alunos levantou o dedo e disse: olha, professor, eu estava olhando aqui no meu iPhone e esse estudo que o senhor citou, ele foi agora atualizado semana passada e os dados são assim, é tanto % de vantagem, tal. E ele ficou possesso. Quis botar o rapaz para fora da aula, virou assim um drama. E aí me pediram para ver se eu poderia ajudar a resolver aquele caso, porque ele queria punir o aluno, uma coisa meio estranha. E aí eu fui conversar com ele e eu tentei explicar o seguinte, que ele devia enxergar aquilo como um sinal de sucesso da apresentação dele. Porque aquele aluno que podia fazer 500 mil coisas naquele iPhone naquele momento, ele ficou estimulado pelo tema e ele foi procurar o que tinha de novo sobre aquele assunto. Então, hoje o acesso à informação é completamente diferente, ele é mais democratizado entre os médicos, entre os alunos, entre os pacientes. Então, nós temos que nos adaptar a esse mundo novo. E não entender isso como uma falha, uma fraqueza, uma tentativa de desmoralizar, não é isso, né? Tem que fazer uma leitura, digamos, mais contemporânea. E eu expliquei para ele, ele entendeu muito bem, gostou, até terminou a briga ali mesmo. Disse: tu acha que é por aí? Eu disse: olha, que coisa maravilhosa, o menino... Ele podia estar olhando ali os recados da namorada, podia estar ouvindo uma música, podia estar ouvindo qualquer outra coisa, e ele entrou no artigo científico que o senhor estava falando. Então, que poder que foi a sua aula de poder estimulá-lo, né? Então, a gente tem que se adaptar. Eu acho que hoje vai chegar cada vez mais pessoas, para mim já chega filhos de pacientes com um papel impresso dizendo: doutor, e esse remédio aqui, ó, a minha mãe vai fazer? Isso faz parte. Eu acho que isso aí é uma nova realidade que a gente tem que se adaptar. Ela não interfere em nada na relação médico-paciente. O senhor já respondeu já em parte, mas eu quero colocar. O senhor entende que os currículos de medicina, dos cursos de medicina, estão acompanhando essas inovações, enfim? Porque se a gente olhar para o ensino básico, enfim, ainda parece que está a mesma coisa, ao menos até quando eu fiquei até um pouco tempo aí atrás, entendeu? É a mesma coisa do que quase como era no nosso tempo. Né? Mudou muito pouco. Como é que estão os currículos dos cursos de medicina? Isso varia de universidade para universidade, umas estão mais à frente, teria que haver uma intervenção, olha gente, nós precisamos virar essa página porque o mundo não é mais o mesmo.
Respondo eu ou dou a palavra para o Alcides? Pode responder. Responde o professor que está dentro da faculdade. Não, o que acontece é o seguinte... Eu sei que o senhor sim, mas... Sei, não, só para manter o equilíbrio, né? Manter a delicadeza, né? O que acontece é o seguinte, existe sempre uma defasagem cronológica entre os avanços científicos tecnológicos e a prática diária. Isso tem aspectos negativos e aspectos muito positivos. Às vezes os conceitos têm que ser sedimentados, tem que se amadurecer bem a informação para ver o que realmente tem de valor do ponto de vista médico naquela mudança e assim por diante. Os currículos, eles em geral costumam ser um pouco defasados no tempo e seria muito salutar se as pessoas tivessem sempre nessas comissões que analisam atualizações curriculares, gente com uma visão de futuro um pouco mais clara. A gente é penalizado às vezes por situações em que as coisas ficam meio desatualizadas e ninguém mexe naquele material, porque existe toda uma regulamentação, né? Existe o MEC, que tem que analisar também certas mudanças curriculares na parte de ensino, tem a parte médica, então isso tudo tem muita regulamentação. As universidades obedecem regulamentações e aspectos legais, mas eu acho muito interessante, muito saudável, que tenha sempre gente nessas comissões com um olhar um pouco mais aberto e que possa antecipar certas coisas e ir atualizando. Eu reconheço que o nosso currículo formal, ele não abraça quase tudo que a gente gostaria de falar hoje, mas eu acho que são circunstâncias. Eu gostaria de, digamos, que o nosso currículo tivesse algumas mexidas a modelo de hoje. Eu concordo com o senhor. Ouvindo um programa de debate sobre futebol há poucos dias aí, se me permite eu sair um pouco para um outro lado, me chamou a atenção assim que aquele jogador, vamos supor, um jogador X aí, imagina quem que está com 21 anos, ele está jogando de um jeito. Quando ele está com 25 anos, não só a estrutura física dele, né, mudou, mas como o próprio futebol mudou. E como o próprio adversário mudou. Quando ele está com 30 anos ou 31, já se passaram 10 anos, e aí foi passada aquela mensagem, aquela ideia de que o cara não pode continuar jogando do mesmo jeito como ele jogava quando eu tinha 21. Né? Ele tem que levar uma série de coisas em consideração, mas ele tem que acompanhar, ele tem que mudar, se moldar às suas próprias condições e ao próprio futebol, porque o adversário também já não se joga mais como se jogava antes. O médico, quando se forma, também tem que ir para casa, digamos, antes de ir para o consultório, eu vou abrir o livro, vou ver o que tem de novidade. Hoje em dia a gente tem muitas facilidades nesse sentido, sabe? Hoje em dia, pela internet, por esses instrumentos que a gente tem, a informação é muito, muito disponível, muito fácil de acesso. O papel até do professor é muito mais como um elemento balizador, que dá rumos, que faz crítica, que orienta, porque a informação está muito, muito democratizada. Isso é maravilhoso, sabe? Eu acho assim, às vezes as pessoas, quando acompanham a evolução, elas tendem a enxergar assim, sempre com um certo saudosismo, o passado, não é? Tem um filme do Woody Allen, que é aquele Meia-Noite em Paris, que eles ficam voltando ao passado em cada momento e tem aquela coisa que sempre o meu tempo era melhor. E na realidade a gente tem que viver o próprio tempo. Então tem coisas positivas, coisas negativas, mas é indiscutível que a medicina melhorou, que a tecnologia nos ajuda. Isso é fora de questão, não é? Se nós olharmos o que era o mundo na área da saúde antes da penicilina, as pessoas morriam muito jovens. Hoje em dia, os pacientes com câncer têm, muitos deles, uma vida praticamente normal, com o mesmo tempo de uma pessoa que não tem. Então, existem muitas coisas bonitas e novas que a gente tem que aceitar como uma incorporação. E tem esse lado nosso de achar que o passado sempre é melhor, porque também é uma coisa de conforto, né? A gente, quando está olhando o novo, dá uma certa inquietação. Então, quem vive o próprio tempo tem esse problema, esse dilema, né, de às vezes achar que o seu tempo tem mais, digamos, dificuldades do que o anterior. Sem dúvida. Doutor Alcides, o que é que levou a Unimed a escolher desta feita o doutor Gilberto para vir a Erechim? Além dos seus conhecimentos, enfim, que eu não dei aqui o currículo todo aí, porque nós queremos aproveitar o máximo aqui. Bom, temos que falar a verdade, né? Primeiro, o Gilberto, vamos dizer, se autoexplica
E também uma amizade pessoal que na vida, né, a gente, tu disseste ali, o jogador, o de 21, ele é o médico aquele que faz plantão, né, Gilberto? Nós todos já tivemos 21. Todos nós, né? E depois o de 31 é aquele que já sabe o atalho, né? E a vida vai nos presenteando com essas coisas. E um dos presentes que eu tive foi conhecer o Gilberto. E aí dentro dessa... É totalmente verdadeiro. Dentro dessa dinâmica moderna que a gente tem que assimilar, senão nós vamos ficar para trás, e não é no sentido de querer ficar na frente, é de conviver com os colegas, é de fazer alguma coisa útil para a sociedade. Uma das tônicas, hoje se fala muito nos 6Ds, né, na parte de inovação, e o último D desses 6 é um D bem diferente do que a gente entendia um tempo atrás, que é a democratização. A democratização para nós, né, Gilberto, é poder passar esse conhecimento desmonetarizado, ninguém está cobrando nada. Essa é a inovação. É poder trazer o Gilberto aqui, ele fazer uma palestra magnífica, de uma maneira muito querida, muito sutil, deu certos gráficos ali, certas referências percentuais, que todos os que estavam assistindo a palestra dele vão sair com uma pulguinha. Só, olha, é tão fácil, né? Não é tão misterioso cuidar de certas coisas no hábito, até no modo que a gente se trata a si mesmo, nas exigências. Então é esse tipo de descoberta que a gente, quando descobre um amigo já velho, diz, porra, mas tem que trazer esse cara para todo mundo ouvir, né? Porque é muito bom. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, mas antes eu gostaria de observar aqui que o Dr. Gilberto é um especialista em câncer. E no próximo bloco nós vamos cair nesse assunto aí, né, que para muitos é sinônimo de caixão, vamos dizer assim. Né? Vamos ver se é bem assim, mas enfatizar principalmente, ou buscar que ele reenfatize aqui o que foi dito na palestra do último dia 23, que é possível sim protelar essa viagem, digamos, para nós aqui no final da 15. Nós já voltamos. Próxima, humana e especialista. Somos uma cooperativa de médicos que cuida das pessoas. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, com as pessoas e com o mundo. Acreditamos que somar forças é a melhor forma de proporcionar o cuidado. Construímos um complexo de saúde, parcerias e uma sólida trajetória. Um verdadeiro legado coletivo, porque somos uma união de médicos. Somos serviços de prevenção, promoção e assistência à saúde. Somos laboratório de análises clínicas. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos clínica de fisioterapia. Somos medicina preventiva. Somos saúde ocupacional. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, uma casa de saúde que investe nos mais eficientes mecanismos de gestão para garantir o melhor cuidado. Somos o Centro de Qualidade de Vida Unimed, que materializa o desejo de uma vida com qualidade e segurança. Fazemos o melhor, porque nascemos e nos unimos para fazer isso. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito bem, nós estamos de volta hoje aqui recebendo o Dr. Alcides Mandelli Stumpf, que é o diretor do Instituto Unimed, foi presidente da Unimed Erechim por um longo período aí, fez um grande trabalho, inaugurou uma casa nova na frente do Colosso da Lagoa e também com muito prazer estamos recebendo aqui um professor da Faculdade de Medicina da URGS e também mais uma série de títulos aqui buscados, eles não caíram do céu, foram conquistados
que é o Dr. Gilberto Schwartzman. Bom, o senhor falou sobre câncer. Vamos falar um pouquinho sobre os cânceres. O câncer no nosso estado, mais específico, quais são os comuns, enfim, e o senhor referiu uma série de ações anteriores ao câncer. Bem, o nosso país tem em torno dos 500 mil casos por ano de câncer, não é? É um pouquinho mais prevalente nos homens do que nas mulheres, uns quase 300 mil, mais ou menos por aí. O nosso estado deve ter em torno de uns 60 mil, 70 mil casos. E esses tumores malignos, o número 1 deles, o mais comum, é o câncer de pele. O câncer de pele, na sua vasta maioria, ele é curável com tratamento muito simples. As pessoas ficam boas, né? Se retira a lesão ou se faz algum tratamento local. E aí quem tem mais risco para esse tumor, que é o mais comum de todos, que é o mais simples, que é o câncer de pele, são esses indivíduos com pele clara, que tem várias áreas assim como sardinhas, pigmentadas. É aquele indivíduo com a origem europeia, né? E que recebe uma exposição à ultravioleta, principalmente B, digamos assim, numa concentração acima da sua tolerância natural da pele. Então, esse tipo de pessoa vai configurar o nosso campeão dos tumores. Então, o campeão dos tumores é um tumor que não incomoda muito, vamos chamar de grande facilidade no tratamento. Existe uma exceção, que é os melanomas, que é um tumor muito menos frequente entre os tumores de pele, que algumas vezes pode ter complicações maiores. Se a gente tirar esse tumor de pele e tirar aqueles tumores muito comuns também, que são os tumores bem iniciais de colo de útero, que a gente chama de in situ, que a mulher vai no ginecologista, faz o Papa Nicolau, aquele exame citopatológico, e mostra positividade, que são 100% curáveis com a retirada, esses dois grupos nem entram nas estatísticas importantes de saúde, digamos assim, da população. Tirados então esses dois, o câncer de pele comum, não melanoma, tirado o tumor in situ do colo do útero, os tumores, digamos, relevantes, a gente distribuiria assim. Entre os homens, nós temos o tumor de próstata, como o mais comum, é o mais frequente. Depois nós temos o tumor de pulmão, o tumor do tubo digestivo, intestino, por exemplo, estômago também depois. E nas mulheres nós temos o câncer de mama, temos os tumores também do tubo digestivo e o pulmão. O pulmão está crescendo um pouco nas mulheres, isso é algo que nos preocupa, não é? Então as ações em termos de saúde pública, de evitar o tabagismo, são muito, muito importantes. Há também hoje para câncer de pulmão, além da gente fazer prevenção dessa doença, que se nós olharmos todas, o câncer de pulmão é o grande matador no mundo, em termos de câncer. Nós temos mais ou menos no planeta uma Porto Alegre por ano que falece de câncer de pulmão, 1,5 milhão de pessoas. É uma carga muito pesada, não é? Então, se nós olharmos, por exemplo, rapidamente um por um desses tumores, que é o que eu mencionei hoje pela manhã, câncer de pulmão, a gente previne como? Nós podemos ter uma ação de redução de tabagismo. E aí eu faço um parêntese muito importante, a gente fala muito mal do Brasil para certas coisas e não fala suas virtudes. O programa de combate ao tabagismo brasileiro foi modelar no planeta. Nós reduzimos de 32%, 33% a prevalência de fumantes, que são aqueles indivíduos dos 15 anos para cima, nos anos 80, para, digamos, na virada de 2010 adiante, de praticamente 32% para 10%, 12%. E depois baixou mais ainda. Hoje, em algumas capitais, como Porto Alegre, está se fumando mais. As mulheres também estão contribuindo para isso, então isso preocupa. Mas tabaco, então, é o grande fator, retirar o tabaco. Que outro fator é interessante em pulmão? Isso é muito interessante de dizer. Durante anos, as pessoas tentaram provar que fazer algum exame de raio-x podia ser bom para encontrar tumores pequenos. Nunca se provou vantagem, então nunca se pediu raio-x para ninguém. Recentemente se viu que naqueles pacientes que fumam muito, tem grande vantagem fazer um tipo de tomografia que tem uma baixa dose de radiação que pega tumores pequenos. Então, na população de mais risco, que são os grandes fumantes, vale a pena hoje as pessoas pedirem para o seu médico solicitar essa tomografia. Isso está provado no mundo inteiro já, em estudos muito robustos, que aumenta a chance de curar as pessoas, reduz mortes. Então, isso é um ganho novo, que as pessoas não sabem. Tem clínicos muito bons que não incorporaram ainda essa estratégia. Então, se o senhor médico aí que me escuta
está acompanhando um fumante que fuma uma carteira, 2 por dia, há vários anos, esse paciente hoje tem indicação de fazer como se fosse um rastreamento, fazer essa tomografia. Isso nos ajuda a localizar tumores bem iniciais que a gente cura com cirurgia. Muito importante isso. Bom, câncer de mama. Câncer de mama é o primeiro tumor importante da mulher. O Rio Grande do Sul é campeão de câncer de mama. Nós temos mais câncer de mama que quase todos os estados brasileiros. Empata bem pertinho com o Distrito Federal e São Paulo, Rio, mas nós somos campeões. As mulheres, em geral, fazem a mamografia, que é o grande exame, a partir dos 50 anos. Se tiver no Rio Grande do Sul e tiver condições, que se antecipe isso, se faça a partir dos 40. Essa é uma recomendação hoje da Sociedade de Mastologia. Quando tem história familiar, tudo muda, se antecipa os exames, se tem uma grande, digamos assim, prevalência genética. O câncer de próstata, o que a gente faz? Fez 50 anos, dá de aniversário para si próprio um exame com o médico para fazer o PSA, que é um exame de sangue, faz junto com o exame de sangue, não dói nada, nem viu que coletou esse exame junto. E se o PSA, digamos assim, tiver qualquer suspeita, tem que se cuidar porque o PSA, às vezes, ele varia com inflamações, não é qualquer PSA aumentado que vai significar câncer. O PSA aumenta com inflamações da próstata, aumenta, às vezes, com o próprio toque retal. Se fizer o exame no dia seguinte, pode estar alterado só pelo toque retal. E a gente faz o conjunto, né? O PSA, o toque, a ecografia e aí a biópsia dos casos suspeitos. Essa é a lição de casa para câncer de próstata a partir dos 50 anos em qualquer homem. Se ele tiver um histórico familiar ou for de raça negra, que tem mais risco, às vezes se antecipa um pouco esse procedimento, começa alguns anos antes. Eu falei do pulmão, não fumar, a tomografia dos fumantes, né, para lembrarem. Eu falei do câncer de mama. Como é que é tubo digestivo? Tubo digestivo é fazer a colonoscopia. Esse é o melhor exame para detectar a doença inicial. É um exame que se faz com um tubo, a pessoa tomando um remedinho para ficar sonolenta, não vê nada, e esse tubo é introduzido pelo ânus e procura os pólipos. Encontrando o pólipo, retira. Esse mesmo exame já trata o pólipo. Ele laça o pólipo e já retira. Então, isso é a maneira de reduzir a mortalidade nesses tumores tão comuns. Colo de útero, o que tem que fazer? A mulher tem que fazer o Papa Nicolau, que é o exame citopatológico, periódico, quando tem vida sexual ativa. A gente tem que hoje prevenir a infecção pelo HPV, que é o vírus que tem a ver com essa doença, fazendo vacinação contra o HPV nas meninas de 8 a 12 anos. Isso é muito importante que as pessoas levem em conta. Isso é uma estratégia de saúde pública no mundo inteiro que reduz drasticamente o risco desse tumor. E tem que se ter sexo seguro, que é a camisinha, evitar múltiplos parceiros, hábitos, não é? Com isso, a gente mais ou menos lida em saúde pública com ações muito práticas para os tumores mais comuns. Não sei se fui claro, se me fiz entender. Sim, sim. Acho que a maioria também ouviu, assim, bem por alto já, essas coisas do... eu queria lhe perguntar, aproveitar a sua passagem por Erechim, como é que estão as pesquisas com relação ao câncer? Se fala muito, não sei se é uma especulação para jogar para a torcida ou para inventar coisa, que não se deseja descobrir a cura para o câncer, que isso envolve uma série de outras coisas. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito Olha, disso. Eu vou dar um depoimento numa posição privilegiadíssima. Não nada aqui, privilegiadíssima, sim. Eu, durante grande parte da minha vida, eu morei fora do Brasil, me dediquei à pesquisa de medicamentos. Isso não é verdade. Isso é uma fantasia, uma teoria conspiratória que não tem a menor chance de ser verdadeira. Eu tenho convicção absoluta sobre isso. O que existe? O que existe hoje é um grande esforço internacional para reduzir mortalidade por doença. E câncer está cada vez mais se tornando a primeira causa de morte na maioria dos países desenvolvidos, não é? E o problema é o seguinte, que se nós nos países em desenvolvimento não ficarmos atentos, o futuro é muito mais complicado para nós do que para os países desenvolvidos. Eu vou explicar por quê. As projeções da Organização Mundial de Saúde com relação a câncer é que câncer vai ser a primeira causa de morte no mundo daqui a 2 décadas, em princípio, em todo o planeta, com uma única exceção. A exceção é aquela região abaixo do Saara, na África, que ainda é muito pobre e ainda vai ter
desafios em saúde muito mais simples que nós, de, digamos assim, higiene, nutrição, infestações, infecções, etc., doenças infectoparasitárias. No mundo inteiro, à exceção dessa parte da África, câncer vai ser a primeira causa de morte. Como os países desenvolvidos baixaram a sua taxa de natalidade e os países em desenvolvimento não tanto, vai haver um descompasso entre os números novos de casos de câncer no planeta, em que 2/3 vão acontecer em países de desenvolvimento e 1/3 nos países desenvolvidos. Então, se hoje para nós já é complexo o acesso à saúde dos pacientes com câncer, nós vamos ter problemas muito maiores no futuro em saúde pública. Não esqueça que quando a gente fala de saúde, o Brasil tem certas perversidades muito próprias. 4 de cada 5 brasileiros depende unicamente do Sistema Único de Saúde. Só 20, 25% no máximo que tem convênios, tem seguros privados. Então, se o Sistema Único de Saúde não conseguir se adaptar para poder fazer frente a esse desafio, nós vamos ter problemas cada vez mais nessa área. Mas há grandes histórias de sucesso, de desenvolvimento, há grandes avanços no controle dos sintomas, na curabilidade das doenças, nas modalidades de tratamento. Hoje até, por exemplo, eu estava contando até para o Alcides, um vovozinho que tenha um câncer de pulmão, que não tenha condição médica de fazer cirurgia, pode fazer um tipo de radiação localizada com o mesmo resultado que a cirurgia. Olha que coisa fantástica. Nos grandes centros. Olha, isso está disponível nas capitais, em vários locais, não é? Mas claro que a nossa tecnologia, ela não tem uma, digamos assim, uma homogeneidade de distribuição. Assim como o Brasil são 2 Brasis, nós temos o Brasil da região litorânea, das grandes capitais, com uma medicina às vezes muito sofisticada, nós temos áreas muito, muito limitadas e muito desertas em saúde, não é? Na região da Amazônia, por exemplo, nós temos uma proporção de aparelhos de radioterapia quase obscena, de tão baixa. Tem gente até que às vezes faz tratamentos que não sejam o melhor porque não tem o equipamento. Então existe esse desafio da distribuição da saúde, que a gente possa oferecer mais e melhor para todos, mas os avanços são indiscutíveis. Sem dúvida. Também quero aproveitar para fazer uma pergunta aqui, não como jornalista, até como, não vou fazer uma consulta, mas é uma pergunta normal que eu acho que qualquer pessoa aí em casa já se fez. A pessoa vai fazer um exame de sangue comum, ou vai fazer qualquer outro tipo de exame comum, porque está com alguma dor, ou refere a alguma coisa e não pensou em câncer. É possível, através de vários exames, ou de alguns, detectar, digamos assim, um princípio de câncer? O cara foi ver algum problema, sei lá, do que, e de repente o laboratório, o médico diagnostica, olha, ali tem um princípio de um problema maior. É possível isso? Tem várias instâncias, eu vou explicar. Nós gostaríamos, como médicos, conhecendo o comportamento dos tumores malignos, que as pessoas, sempre que possível e que fosse comprovado a vantagem, entrassem nesse caminho dos exames preventivos e de detecção precoce. Por quê? Porque às vezes o tumor ele tem sinais muito precoces que a gente pode, fazendo certas intervenções, descobrir, e que impede que esse silêncio de até ele chegar por sintoma comprometa muito o resultado. Muitas vezes a doença que chega ao médico por um sintoma, por um sinal, um nódulo, uma bolinha, alguma coisa, isso já representa um estágio mais avançado da doença. Então, o desejável é que a pessoa tenha um hábito de saúde, que ela faça os exames preventivos, os exames de detecção precoce e vá ao médico. Claro que indo ao médico ele vai ser examinado e às vezes uma coisa que ele próprio não notou, o médico pode notar. Um exame de sangue pode ser um sinal de alguma irregularidade, algum outro exame, não é? Então, o olhar médico tem que ser sempre de tentar antecipar esses aspectos e que a pessoa possa, digamos assim, chegar o mais cedo possível, né, para atendimento médico. A minha pergunta ela foi mais no sentido assim de contemplar aquelas pessoas que têm por hábito ir a médico, digamos, a cada 6 meses, como é o meu caso até, e de muitas pessoas, para verem, dar uma geral, enfim, ou a cada ano. Eu acho que isso é muito saudável. Se de repente ali não pode ser flagrado alguma coisa. Pode, claro. Né, não esperar, pô, agora eu estou com um bolão aí, não sei isso aonde eu vou dar uma olhada. Isso é um hábito muito saudável. Pois não. Assim, fazendo uma analogia bem simples,
Eu lembro, nós devemos ter os 3 a mesma idade, quando Eu tenho 2 anos a mais. Quando a gente era criança... Eu sou 64. Eu também. Então, o que acontecia? Os nossos pais tinham lá os seus carros para trabalhar e normalmente eles só iam na oficina mecânica quando o carro apresentava um problema. Um defeito. Né? Hoje, todos nós temos carros bons, modernos, muito melhores do que aqueles antigos, saudosismo da parte, isso claro. Não? Aliás, eu recomendo nunca ande num carro antigo para não sofrer uma decepção. E o que a gente faz hoje? Cada 10 mil quilômetros vai lá e tudo que iria acontecer se troca a vela, sei lá o que faz, e o carro está sempre pronto. Com a saúde, hoje também isso mudou. A gente ia no médico quando estava doente. Claro. Hoje tu vai uma vez por ano. Tá mais que bom, né, Gilberto? Claro, claro. E assim, fazendo analogia com o carro, hoje tu chega lá na mecânica, ele coloca um detector ali, se o carro tem 50 mil quilômetros, ele vai trocar a correia dentada, não sei o quê. Se o carro tem 100 mil quilômetros, precisa uma revisão mais detalhada. Para isso existe, né, Gilberto, protocolos na medicina. Conforme a idade, José Adelar, tem determinados exames que são indicados. Não tem por que tu pegar um jovem de 30 anos e fazer tal e tal. Tudo isso são baseados em dados científicos, estatísticos. E aí eu vou te responder 2 perguntas que andou pairando aqui. Aí entra a importância do médico geral, tu entende? Não adianta, se tu vai, eu sempre digo, como pediatra, às vezes o paciente chega lá e diz assim, doutor, mas a garganta dele tá horrível, não sei o quê, vai ter que operar, não vai ter que operar. Olha, eu como clínico acho que não, vou fazer um tratamento assim, assado. Mas certamente o olho do especialista, ele já está acostumado a receber problemas, entende? Então essa revisão periódica, ela pode e deve ser feita por um médico de família, um médico generalista, atualizado, que conheça o manual ali das revisões que tem que ser feita, e depois vai encaminhar. O pediatra e o oncologista, de alguma forma, nós somos médicos gerais, porque a gente pega todas as especialidades, entende? E isso é muito importante, a pessoa fazer, como o Dr. Gilberto disse, uma prevenção efetiva e com uma visão, ninguém, lógico, pode acontecer tudo, mas tu não vai detectar uma doença por sorte, tu entende? Agora, se fizer sistematicamente o controle, a chance de dar certo é melhor. Isso vale também para os planos de saúde, né? E isso a gente está tentando implantar de novo, que a chamada atenção integral à saúde, que é esses cuidados preventivos, que é esse acompanhamento periódico, porque à medida que a gente vai vendo essa maravilha tecnológica que nós estamos vivenciando todos os dias, a gente está vendo que esse fator sorte, ele não é bem assim. O fulano teve sorte, que descobriu que tinha não sei o quê. Isso não é sorte. Existe uma metodologia científica que dá essa sorte para nós, né? Esse fato me lembra a história, bem rapidamente, de um empresário local, que não vou fazer o nome, porque não é o caso, né? Que estava pronto para ir para a Europa, ia passear e tal, e resolveram ir ao médico antes, para ver, escuta, está tudo legal, posso ir, porque eu vou viajar, né? O médico fez os exames, olha, tu iria viajar, né? Ao menos, por enquanto, tu não vai. Mas deu tudo certo e tal, acabou indo depois. Nós vamos também para o nosso último intervalo e já voltamos. Próxima, humana e especialista. Somos uma cooperativa de médicos que cuida das pessoas. Mais do que conhecimento para curar,
Temos comprometimento com a vida, com as pessoas e com o mundo. Acreditamos que somar forças é a melhor forma de proporcionar o cuidado. Construímos um complexo de saúde, parcerias e uma sólida trajetória. Um verdadeiro legado coletivo, porque somos uma união de médicos. Somos serviços de prevenção, promoção e assistência à saúde. Somos laboratório de análises clínicas. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos clínica de fisioterapia. Somos medicina preventiva. Somos saúde ocupacional. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, uma casa de saúde que investe nos mais eficientes mecanismos de gestão para garantir o melhor cuidado. Somos o Centro de Qualidade de Vida Unimed, que materializa o desejo de uma vida com qualidade e segurança. Fazemos o melhor, porque nascemos e nos unimos para fazer isso. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito bem, de volta então, vamos continuar falando com os convidados de hoje aqui, o Dr. Gilberto Schwartzman, que para nós é um prazer poder contar com a sua participação, sua verdadeira aula que ele deu numa palestra, e de certa forma está dando um resumo hoje aqui da palestra que ele concedeu ali no Clube do Comércio no último dia 23, e também a presença do nosso sempre convidado aqui, Dr. Alcides Mandelli Stumpf. Doutor, vamos falar um pouquinho então sobre novos tratamentos, porque deve ter muita gente. Só queria lembrar que, eu não sei se o senhor já ouviu falar no CAOL, é o Centro de Apoio Oncológico Luciano. E essa é uma instituição sem fins lucrativos que abriga pessoas com essa doença e que ela existe em Erechim há 21 anos. E o programa está indo ao ar essa semana inteira. Né? Pois não. Bem, tratamentos. Eu acho que é muito importante que as pessoas escutem isso atentamente, sobretudo aquelas famílias que têm alguém com câncer no momento e eu sei o que isso representa de sofrimento, de angústia, de insegurança para essas pessoas, né, para pacientes e familiares. Hoje nós temos um número infinitamente maior de opções de tratamento para oferecer para os pacientes. A começar no tratamento dos sintomas. Quando eu olho para trás e vejo como dor, como o enjoo e essas coisas que tinham a ver com o tratamento eram manejados há 20 anos atrás, hoje nós avançamos de uma maneira muito, muito grande, não é? Hoje os tratamentos são, em geral, comprimidos, são tratamentos mais fáceis, que têm uma duração mais longa, um mínimo de injeções. Então isso melhorou de forma indiscutível. Isso foi uma revolução, tratamento de sintomas. O tratamento das doenças malignas, dos tumores, ele pode ser de vários tipos. Vamos um por um. A cirurgia do câncer. A cirurgia do câncer, nas últimas décadas, ela melhorou de várias maneiras. Primeiro, ela deixou de ser mutilante, como era no passado. Há vários exemplos de tumores que hoje nós conseguimos operar em condições de muito menos mutilação, muito menos dano. Não se vê mais como antes aquelas desfigurações que se via no passado. Hoje a gente pode fazer combinações de tratamentos para que a cirurgia não tenha aquele componente de desfiguração. Nós temos várias situações hoje em oncologia em que se mantém em função. O que se fazia no passado era, por exemplo, uma cirurgia que tirava a voz num câncer de laringe. Hoje nós podemos fazer a mesma coisa sem essa cirurgia, com outros tratamentos, com radiação, com quimioterapia, e a pessoa tem o mesmo resultado, ou melhor, com voz. Pacientes com tumores, digamos, da região do ânus, que significava, às vezes, uma cirurgia com uma bolsinha de colostomia, ou, em outras palavras, fazer cocô para o resto da vida por uma bolsinha. E hoje se pode reverter isso e preservar
aquela região do ânus e a pessoa continua fazendo cocô como todos nós fazem. Isso é precioso, isso é qualidade de vida. Então são conquistas maravilhosas. Nós temos hoje cirurgias de câncer de mama que raramente envolvem desfiguração. Eu me lembro quando eu ia para a praia, há 100 anos atrás, que eu olhava na praia, eu fazia diagnóstico de mulheres que tinham operado a mama, porque elas vinham às vezes curvadas, porque faziam cirurgias enormes da mama. Eram grandes mutilações. Hoje não existe mais isso. Essas mulheres fazem cirurgia de preservação da mama, cirurgias pequenas, com uma estética. Parou de se ter medo de dizer que está bonita. É tão importante quanto qualquer outra coisa. A mulher hoje faz reconstituição das mamas, às vezes no mesmo tempo da cirurgia, e sai até com as mamas mais bonitas do que tinha. Então a cirurgia melhorou muito. A radioterapia, que é uma máquina que emite raios, que é usada para câncer. Radiação, né? Radioterapia. O que é isso? É um tratamento com raios. E isso também melhorou de uma maneira impressionante. Hoje essas máquinas concentram muito mais o raio no local onde tem que acertar o tratamento e menos no local onde não deve. Nós temos hoje verdadeiras facas de radiação. Facas de radiação. Como se fosse uma faca que faz o papel da cirurgia, mas através de uma radiação, sem cortar ninguém. Essas chamadas radiocirurgias. Isso permite que a gente possa acessar locais muito difíceis do corpo e fazer tratamentos bem localizados, rápidos. A pessoa não fica muito tempo em tratamento. Então, houve uma grande revolução na tecnologia da radioterapia também. Remédios. Sem querer me estender muito. Não. De remédios, nós temos, historicamente, os tratamentos hormonais, os tratamentos quimioterápicos, não é? O que são os tratamentos hormonais? Quando um tumor é estimulado a crescer por algum hormônio, por exemplo, câncer de mama e estrógeno, durante muitos anos se usou tratamentos que faziam diminuição dos estrógenos no corpo, retirando os ovários, irradiando os ovários, tomando comprimidos que bloqueavam. Hoje a gente faz isso com grande eficiência de forma, digamos assim, terapêutica, com remédios, forma farmacológica, sem operar, sem fazer radioterapia. Melhoraram muito esses remédios. Nós temos hoje muito mais eficácia com os tratamentos hormonais. Câncer de mama, câncer de próstata são os mais comumente tratados dessa forma. Hoje o tratamento do câncer de próstata hormonal são remédios, não é mais aqueles tratamentos antigos de castrações que se faziam até com cirurgia. Então nós melhoramos muito no tratamento hormonal. Nós hoje melhoramos muito na quimioterapia. As drogas que antes eram muito mais tóxicas e menos específicas são hoje cada vez mais seletivas. E se criou um número de drogas que tem uma base totalmente racional molecular. Nós chamamos isso de terapia-alvo. Por que terapia-alvo? Porque elas são terapias, tratamentos feitos exclusivamente para atacar um alvo na célula tumoral que a gente identifica como causador daquele tumor. É diferente de fazer uma quimioterapia que não tenha muita seletividade pelo tumor e que dê muitos efeitos colaterais, como cair o cabelo, como ter feridas na boca, como afetar o sangue. Então essas terapias-alvo que estão sendo usadas hoje em muitos tipos de câncer. Olha, é inacreditável o que eu vejo hoje do ponto de vista de progresso. Tem vários tipos de câncer de pulmão, que era sinônimo de quimioterapia e sofrimento, que hoje se tratam com comprimidos. Esses dias eu estava no shopping Moinhos de Vento com a minha mulher indo ao cinema e na fila do cinema um senhor disse: "Oi, doutor!" E era um paciente meu com a esposa que tem um câncer de pulmão, que tem essa característica molecular e que se trata com um comprimido e tem uma vida aparentemente quase igual à minha. Isso não existia no passado. Bem, além dessas grandes inovações, do ponto de vista dos medicamentos, surgiu uma coisa nova que eu tenho que comentar com os senhores, que é revolucionária, que é a imunoterapia do câncer. Durante décadas, os especialistas procuraram maneiras de usar o nosso sistema de defesa natural, a nossa imunidade, para combater o câncer. Em outras palavras, por que será que esse câncer está crescendo dentro de mim e o meu sistema de defesa não faz nada contra? Pois essa coisa de não fazer nada contra, se descobriu a razão. Uma das razões é que quando o tumor cresce, ele começa a produzir substâncias que amarram as mãos do sistema imunológico. E hoje a gente tem maneiras de desatar essas mãos amarradas e fazer com que o sistema imunológico volte a atacar o câncer. Eu vou dar só um exemplo. Lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na minha casa, tem 2 grandes auditórios. Tem o auditório maior Albuquerque, que era do nosso ex-ministro Albuquerque, que foi presidente, e o auditório José Baldi.
José Baldi foi um grande cardiologista e clínico, professor da Faculdade de Medicina da URGS. O Baldi, quando teve um melanoma disseminado, um tumor de pele daqueles mais graves disseminado, na época, isso era sinônimo de uma expectativa de vida em 5 anos de 0 a 5%. Com a imunoterapia e algumas outras novidades, hoje essa mesma população tem uma expectativa de vida de 30% a 40% em 5 anos. Várias vezes mais do que no passado recente. Então, eu quero transmitir para as pessoas otimismo. Tem milhares de pessoas trabalhando em pesquisa no mundo inteiro para que a gente tenha uma vida melhor em câncer. O senhor pode dizer uma frase, 2 frases, que existe uma outra coisa muito comum entre todos nós que mata mais do que o câncer, que é a questão, eu ouvi no próprio clube, eu acho que tinha fila numa farmácia para ver a pressão. Isso é importante. Quando a gente olha as ações que a gente pode fazer para reduzir mortalidade no mundo, muito obrigado pela lembrança, ainda a primeira causa no Brasil são as doenças cardiovasculares, né, como causa de morte. Né? Tem regiões que é quase 30% das mortes, entre 20% e 30%. Isso está caindo porque as pessoas estão fazendo mais ações de cuidado dos fatores de risco para a morte por infarto, por derrames cerebrais, né, por sangramentos, por AVCs, não é? E problemas vasculares. O número 1 como inimigo no mundo em termos de mortalidade é a pressão alta. E a pressão alta é muito traiçoeira. Ela não dá sintomas se a gente não medir. Quando a gente depender só dos sintomas para dizer que tem pressão alta, é alto risco, porque pode acabar aprendendo que está com pressão alta na emergência, na UTI, ou tendo uma morte súbita. Então as pessoas têm que medir a pressão, até as crianças têm que medir a pressão. Tem várias formas de hipertensão em criança que são até curáveis, com tratamentos, com cirurgia, não é? A gente tem casos muito conhecidos. Mas a maioria dos casos que dão em adulto, medindo a pressão, controlando com tratamentos, a gente mudando hábitos também, a gente tem um grande poder de redução de mortalidade. Bela lembrança. Muito obrigado por estar aqui, uma satisfação muito grande. 1 minuto para o senhor agradecer a vinda, e eu quero lhe agradecer por dar essa oportunidade que a TV Erechim tem de entrevistar o Dr. Schwartzman. Bom, não precisamos ser redundantes. Muito obrigado, Gilberto. Eu agradeço. Volte sempre, volte logo, né? E vamos continuar os nossos outros planos também lá em Porto Alegre, que a vida ela tem outras coisas boas que às vezes pela cultura, pelo divertimento ajudam a gente a não ter câncer, né? Isso mesmo, a gente viver melhor. Viver melhor. Ok, eu agradeço a ambos aqui mais uma vez, muito obrigado. A todos aí de casa também, muito obrigado. Eu acho que foi passado aí um conteúdo muito importante, porque a informação ainda continua sendo também uma peça preciosa nessa engenharia toda aí. Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite.